Agora sim, pessoal, boa noite para todos. Mais um projeto inovador que o Dedicação Delta tem o orgulho de iniciar hoje, a live com aprovado. Um projeto que nós idealizamos no sentido de demonstrar a vocês como é a batalha da preparação para os concursos de delegado, quais são as dificuldades enfrentadas, as conquistas daqueles que passaram pela mesma guerra, pela mesma luta, pela mesma batalha que todos vocês estão aí hoje, em casa, no trabalho, no transporte público, passando. Eu tenho o orgulho de convidar aqui a doutora Fátima, que é colega minha aqui no estado de São Paulo, para conversar hoje aqui. Então, a nossa intenção é justamente compartilhar experiências, estratégias de estudo, demonstrar a vocês as dificuldades enfrentadas, as motivações e por que escolheram serem delegados e delegadas de polícia. Vou aguardar o convite aqui. A Fátima já está aqui. Consegue entrar. Mais um projeto inovador, viu, pessoal? Com muito orgulho. Todas quarta-feira, às 20 horas, nós daremos início a esse projeto. Oi, Fátima. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Como que você está? Tudo Tudo ótimo. certo? Tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Você está me ouvindo, me vendo? Tudo certo? Tudo certinho. Beleza, mesma coisa. Fátima, eu estava aqui conversando com o pessoal aqui da live e apresentando, né, o nosso novo projeto. E a gente tem muito orgulho aqui de trazer você como a nossa primeira convidada para mostrar e para demonstrar e para ensinarmos como foi essa preparação, as suas experiências. É esse o nosso propósito hoje aqui contigo e também com os próximos convidados. Eu vou abrir a palavra para você, viu, Fátima, para você se apresentar, para você falar quais são as suas conquistas, onde você trabalha, quais foram as suas aprovações. Fica à vontade, tá bom? Tá bom, Matheus. Gostaria de agradecer, tá? Você, ao Dedicação Delta, por sempre estar com as portas abertas para mim. Eu me sinto lisonjeada pelo convite, tá? De mais uma vez estar aqui com vocês e passando um pouquinho da minha história, um pouquinho de motivação e de experiência também para o pessoal. Eu sou de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, da cidade de Carbonita. Moro em São Paulo há 14 anos. E hoje eu sou a delegada de polícia, sua colega aqui no estado de São Paulo. Vim do concurso da Bahia, finalizei o concurso na Bahia em janeiro. Não cheguei a tomar posse, mas finalizei lá, a Cadepol, tudo lá. E em maio a gente tomou posse em São Paulo. Hoje eu estou na cidade de São Miguel Arcanjo, no DE-Intersete de Sorocaba, aqui na seccional de Itapetininga. Então, eu sou delegada de polícia aqui no município de quase 35 mil habitantes e eu sou delegada de polícia titular aqui de São Miguel Arcanjo. Muito legal. Fátima, a gente sempre tem, né? Pelo menos as pessoas de fora sempre tem. Por que você escolheu ser delegada, Fátima? O que te motivou a isso? Qual foi o motivo pelo qual você escolheu ser delegada de polícia? Sim, Matheus. Como eu disse, eu venho do norte de Minas Gerais e eu vim de uma família muito humilde. Então, eu sou de uma família de 4 irmãs. Eu sou a mais nova de 4 irmãs. Eu sou gêmea com a minha outra irmã. E a gente, nesse decorrer de vida, a gente passou muita dificuldade, muita necessidade. A gente se viu na necessidade de trabalhar muito nova. Então, desde cedo eu trabalhei já, como eu já falei em outras oportunidades, já trabalhei na zona rural, plantando eucalipto, já trabalhei de empregada doméstica, de babá, e eu tive a oportunidade, quando eu estava na minha cidade de Carbonito, quando eu tinha 16 anos, de trabalhar num projeto da prefeitura, que tinha o nome de Agente Jovem. E nesse projeto, você entrava com 16 anos e ficava até 18. E quando você completava a maioridade, eles te contratavam em algum setor da prefeitura. Aí teve uma vaga na delegacia local para trabalhar como conveniada da prefeitura, como cedida,
E eu trabalhei como escrivã ad hoc nessa delegacia. Então, foi a partir daí que eu tive o amor pelo direito, tinha contato com as leis. Eu trabalhava com um delegado que era da cidade vizinha, na minha cidade só tinha a delegacia e eu de escrivã ad hoc eu reportava para a cidade vizinha. Então, assim, eu aprendi muita coisa. Foi um aprendizado muito grande e por eu ter tido a oportunidade de trabalhar com mais gente jovem em cada setor da prefeitura, que o projeto é justamente isso, de profissionalizar as pessoas para o mercado de trabalho, eu pude, assim, depois de trabalhar em vários setores, falar, eu quero ser delegada de polícia. Eu nasci para ser delegada de polícia. Então, assim, eu sempre tive esse senso de justiça muito grande, forte de mim, e desde nova, já com essa percepção que quando chegava no delegado de polícia, a conversa era diferente. Então, a gente já podia fazer algo pela sociedade. Então, foi isso que me deu essa inspiração de ser delegada de polícia, porque eu já tive a oportunidade de ser escrivã ad hoc. Quantos anos você tinha quando você iniciou esse projeto, começou a trabalhar na delegacia de polícia? 18 anos. 18 anos. E nesse meio tempo ainda você não tinha iniciado a faculdade, ou já tinha? Como que estava a sua vida naquele momento? Sim. Então, como eu vim de uma cidade muito pequena, uma cidade, hoje ela tem mais ou menos 8 mil habitantes, na cidade não tem o curso de direito, não tem essas faculdades grandes, o que tem lá de faculdade, que eu me recordo, é só para educação à distância. Então, para quem quisesse fazer faculdade de direito, tinha que sair para fora, como eu acho que é até hoje. Então, a gente tinha a opção, na minha época, ou de ir para BH ou de ir para São Paulo, que eram os lugares mais próximos. E em BH eu não tinha familiar, e em São Paulo eu já tinha minha irmã mais velha, que veio também para estudar, para fazer faculdade. Ela fez matemática, ela é professora de matemática concursada também. Vim morar com a minha irmã e vim fazer a faculdade de Direito, isso em 2020. Em 2010, iniciei a faculdade de Direito, em 2014 eu formei e já comecei a advogar. Então, foi em 2010 eu vim para São Paulo e comecei a fazer a faculdade de Direito. E você me comentou aqui pra gente que você sempre teve um senso de justiça. E como delegada, você conseguiria realizar essa justiça tão sonhada por todos, né? Por todos os brasileiros. Você, Sim, hoje, no cargo, como delegada de polícia, sim. você já está vendo isso? Você consegue perceber isso na sua atuação do dia a dia? Sim, Matheus, com certeza. Uma das grandes gratificações, principalmente para mim ser delegado de polícia, é isso. A gente sente na pele o delegado de polícia como aquele primeiro garantidor dos direitos fundamentais, dos direitos humanos para a população. Então, assim, você sente isso no dia a dia. Quando as pessoas chegam com os problemas delas, você mostra a solução, você consegue ali ser aquela primeira pessoa a ouvir, a acolher a sociedade, dar o respaldo jurídico legal para o caso, isso não tem preço. Então, eu sinto hoje na pele esse sonho que eu sempre tive vontade, e hoje eu sinto que eu estou vivenciando e estou fazendo esse meu papel social, que para mim é muito gratificante, não tem preço. E então você terminou a faculdade e começou a advogar. Quando que você começou a pensar assim, eu quero prestar concurso, eu preciso prestar? Sempre teve esse ideal, eu imagino, né? Como que isso se alinhou na sua vida? Você precisava ganhar algum Sim, dinheiro? Você precisava batalhar para sustentar? Me conta um pouco, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. sim, Matheus, como não diferente foi o meu crescimento de vida de muitas dificuldades, vindo para São Paulo também não foi diferente. Então, para eu conseguir me sustentar, eu cheguei de São Paulo em janeiro de 2010, eu já comecei a trabalhar numa padaria, por indicação de um familiar meu que morava aqui. Nessa padaria eu comecei a trabalhar de balconista, eu lembro que o salário era 600, 700 reais, e era o valor da mensalidade da faculdade, na época que eu fiz a faculdade Uniban, que era a que eu conseguia e tinha condições de pagar, e foi uma faculdade muito boa, que me ajudou bastante. Então, eu sempre tive muita dificuldade financeira também. Em 2010, comecei a trabalhar de balconista, no final do ano eu já comecei a estagiar, aí que as coisas começaram a melhorar. Só para você ter ideia, no início da faculdade, eu ia andando para a faculdade, em São Paulo, à noite, e voltava todos os dias, porque eu não tinha condições de pagar um transporte público, né, que em São Paulo, para se locomover, tem que pagar. Então, sempre foi com essa necessidade, com essas dificuldades, até que eu passei no AB e fiquei advogando. Com aquilo você fica naquele compromisso de dar seu melhor, de ver como é advogar.
né? A maioria das pessoas, quando faz direito, tem aquela premissa, preciso passar no OAB, independente de prestar concurso público. Aí eu fiquei advogando. E nisso que eu fiquei advogando, eu tive aquele entretenimento de advogar, mas sempre aquele, no fundo da minha cabeça, aquele sonho de parar para estudar para o concurso público, porque eu sabia que com a minha carga horária de trabalho, eu não ia conseguir ter o tempo suficiente para me dedicar para concurso público do nível que é para delegado de polícia, que é um nível muito alto. Né? É muito diferente estudar para delegado de polícia, como se você para estudar para a OAB. É totalmente diferente. Né? Aí eu consegui, já com muitos anos depois já advogando, criar minha carteira de clientes, de ficar por conta própria, com meus clientes, uma carga horária pequena por dia, e o restante do tempo, praticamente 90% do meu tempo, só estudando para delegado de polícia. Deus me deu essa honra de conseguir ficar só estudando para delegado de polícia. E, Fátima, nesse momento que você começou a estudar, você falou assim, eu vou ser delegado de polícia, eu quero estudar, e começou o estudo. Conta um pouco pra gente, como que você dividia o seu dia? Quantas horas por dia eram? Quantas matérias você estudava por dia? Você usava celular, aplicativo, computador, era tudo na mão? Como que você se organizava depois de ter superado toda essa batalha, ter conseguido se estabilizar e aí iniciado, né, realmente os estudos para Delta? Sim, Matheus, foi muito bom a sua pergunta, porque as pessoas continuam perguntando depois de aprovada. Hoje, inclusive, quando eu repostei a matéria de vocês que ia ter a live, já me vieram perguntar se eu estudava pelo material, como que é essa troca de vídeo-aula com material. E eu falei, assistam a live, que é a oportunidade para o pessoal ver por quem já passou, para aprender, de fato, a forma correta. Porque uma das coisas que mais me deixou frustrada, Matheus, durante a minha trajetória de estudo, foi estudar de forma errada. E eu estudei no início de forma errada, porque eu não tinha ninguém que já era delegado, que já era aprovado, para falar, é assim que estuda, é nessa trajetória. Porque, como eu te falei, a ilusão de quem começa a estudar estudei para o AB, passei, vou estudar para o concurso, eu vou passar. E não é assim, é muito diferente. Né? Então, quando eu percebi que para estudar para delegado de polícia é completamente diferente, a nota de corte, como você sabe, cada ano que passa aumenta muito, né? O nível de briga é muito alto. Hoje a gente tem nota de corte acima de 85%, é muita coisa. Foi que em 2020, coincidentemente, veio a pandemia. Final de 2019, fui para Minas, lá na roça com meu pai, falei, vou parar para estudar. Eu só vou parar de estudar quando eu passar para delegado de polícia. Eu sei que não é estudando 3 meses, 6 meses que vai passar. Então, é um médio e longo prazo, mas eu tenho essa consciência que eu vou passar. E veio, coincidentemente, a pandemia, eu já estava ali iniciando meus estudos. Em meio de 2020, eu comecei com um material de janeiro até meio de 2020, um material desatualizado, daquelas primeiras merchandise que vem do Instagram, Matheus, de propaganda, de cursinho, de que eu nunca vi na vida. Comprei um cursinho desatualizado, jurisprudência desatualizada, um cursinho sem assistência nenhuma, sem planejamento nenhum. Aí, no mês de 2020, eu vi que eu não estava evoluindo, que eu não estava indo chegar em lugar nenhum. Prestei, eu acho que eu cheguei a prestar a prova do Paraná, vi que minha nota de corte estava muito alta, vi que caiu questões de jurisprudência do material que eu estava estudando, que estava completamente desatualizado. E assim, é triste você corrigir sua prova e ver que você errou uma questão do material que você estava estudando. Aí eu falei, não dá. Se o material não tem jurisprudência atualizada, é porque não dá. Aí que com isso, Deus me ajudou muito, também sem indicação, sem ninguém já aprovado, que começou a vir também no meu Instagram, porque eu já está seguindo as páginas corretas também, que eu falo que isso é tudo coisa de Deus. Deus começa a colocar as pessoas que você tem que seguir corretamente, né? Começou a vir o perfil de pessoas já aprovadas, de cursinhos, aí que veio do Dedicação Delta, em 2020 para mim. Aí, sem pensar duas vezes, vi o pessoal já fazendo comentários que era um material bom. Começou essa vibe de live, uma atrás da outra. Vi o pessoal na época fazendo live, vi que era uma coisa séria, que tinha esse comprometimento, que tinha essa organização, que tinha esse planejamento. Em 2020, comprei o primeiro material, já para estudar para o concurso público, ali já pensando em São Paulo, porque veio a pandemia também. Estava para sair em São Paulo em 2020, como você sabe, saiu só em 2022, graças a Deus. Senão não tinha passado, com certeza não. Aí comprei já pensando em São Paulo, mas falei, tudo que chegar eu vou passar para ver como estou, né?
E comecei a estudar pela dedicação Delta, material muito atualizado, material que tem um planejamento correto, da forma correta. As pessoas me perguntam, Fátima, como você divide as matérias? Quantas matérias por dia? Eu falo, o diferencial de dedicação Delta é justamente esse. Eles fazem isso para a gente. Eu não preciso preocupar se eu estou estudando o núcleo duro e as matérias que são auxiliares, mais uma e menos a outra, porque eles fazem esse planejamento, eles têm esse cuidado de segunda a sexta, de colocar as matérias maiores, principais, aí depois coloca aquelas auxiliares já na sexta, à tarde, que sabe que a gente já vai estar cansado. Então, eu sempre fiz isso, estudei pelo material de dedicação Delta, gostei muito, foi um material que me levou às minhas aprovações, tanto na Bahia como em São Paulo. Rio de Janeiro eu cheguei a ficar na segunda fase. Também não passei por questão, acho que foi 1 ou 2 décimos só no Rio de Janeiro. E foi uma dedicação Delta, foi o diferencial que me fez passar em estudos, em concurso público. Então, eu não tinha essa questão de carga horária, eu sempre tinha aquele foco que eu tinha que fazer minhas 2 metas. Tem gente também que fala comigo, Matheus, como você consegue estudar as metas do DD? Gente, hoje eu estudo 3, 4 metas, porque você acostuma com o material. O negócio vai sendo ali tão didático, ali tão gostoso de estudar, que você passa ali tranquilamente. Eu não vejo aquilo como obstáculo, eu nunca vi como uma dificuldade. Muito pelo contrário, bati o olho, vi que o material tinha jurisprudência, tinha letra de lei, tinha questões, tudo englobado no material. Só falei, é isso que eu preciso. E fora que tinha as metas de jurisprudência, letra de lei, de questões separadas. E naquele dia a dia já tinha essas metas, os planejamentos certinhos. Então, eu fazia a meta 1 de manhã, meta 2 à tarde. Se era uma matéria que eu tinha mais facilidade, eu fazia mais rápido. Exemplo, direito administrativo, que eu sempre tive mais dificuldade, eu demorava mais, mas eu cumpria minhas 2 metas diárias. E era isso. Então, eu não tinha essa carga horária, eu tinha as minhas metas como obrigação. Começava sempre cedo, sempre fiz atividade física de manhã. Tinha meu compromisso, Matheus, de acordar 4h30 todos os dias. Eu sou dos que dorme cedo e acorda cedo. Então, eu nunca fui de dormir tarde. Sempre 10 horas, 9h30 eu já estou dormindo. Mas 4h30 eu já acordava, fazia minha corrida, fazia minha academia, já me preparando para os testes físicos que os concursos públicos têm. São Paulo não tem como fase, mas na Cadepol você viu que é muito pior do que fase de concurso público. Então, todo concurso público tem teste de aptidão física. Na hora todo mundo vai ter que lidar com aquilo, né? Então, eu sempre fiz isso de manhã, terminava 7, 8 horas, ali já estava tomada banho, com o meu café da manhã, e no meu local de estudos ali concentrada com material de dedicação Delta, meta 1 de manhã, meta 2 à tarde, e final de semana eu fazia minhas revisões, gostava de revisar o que eu grifava, sou das antigas, Matheus, gosto de anotar, gosto de caderno, não gosto de computador, acho que eu não me atualizei nesse nível, eu tenho os cadernos, que eu não troco por nada, que vale muito dinheiro, que eu falo que o que eu estudei para a oral de São Paulo foi com os meus cadernos e fazendo também a oral de dedicação Delta simulados. E é isso, 2 metas diárias, final de semana fazendo revisão, jurisprudência, e de segunda a segunda até eu conseguir passar, que foi agora, né, 2024. A gente só para quando a gente vê o nome no Diário Oficial como empossada mesmo. Fátima, você tocou num ponto muito interessante, eu sempre falo isso. Não existe método de estudo perfeito ou infalível. Se eu chegar aqui hoje e falar assim para mim, para todos que estão aqui, o meu método que eu usei é o correto. E se você chegar aqui e falar pra gente, o meu método é o correto. Não, existe um método seu, o meu, e cada um tem que encontrar o seu. Você falou assim, eu não gosto de computador, eu gosto de anotar. Seguindo as metas, eu gosto de fazer algumas anotações. É o método seu. Isso é perfeitamente possível e você adotou e conseguiu ser aprovada. Eu já tinha um método diferente. Eu sempre gostei muito de computador. Eu já também gostava de estender até a madrugada. Acordava um pouco mais tarde e estendia até a madrugada. Então, pessoal, isso que a Fátima está falando e eu falo aqui para vocês, não tem um método infalível. A gente precisa se encontrar, se reinventar durante o estudo. É isso. Me fala uma coisa, você trouxe pra gente assim um panorama da sua preparação. Quando que você olhou e falou assim, eu preciso começar a estudar para prova discursiva? Você falou que o TAF você sempre se preparava. E a fase discursiva, o que você colocou dentro do seu estudo? Isso, Matheus. Eu estou vendo aqui, Mourão Advocacia, método de estudo é o seu estudo. É isso, não tem forma de bolo, gente. Não tem a fórmula mágica, cada um tem sua fórmula de estudar, como você falou. Você é mais do computador, mais da madrugada, e cada um se adapta de acordo com as suas necessidades, né? Então, é isso daí.
Pode repetir a pergunta, Matheus, que eu fui A, responder ele, desculpa. a fase discursiva. Quando que você Ah, tá. colocou esse Sim, estudo da fase discursiva no seu caminho, na sua preparação? perfeito. Matheus, a fase discursiva, eu também sempre tive isso em mente. Eu nunca negligenciei nenhuma fase. As pessoas também perguntam, quando você começou a estudar para a fase discursiva e para a fase oral? Eu falo, não coloca nunca a carroça na frente dos bois. Porém, na minha opinião, como eu estava falando, não tem fórmula mágica para estudar, cada um tem a sua. A fase objetiva, a primeira fase e a discursiva são feitas concomitantes. Por isso que você tem que ter um material bom, um material que te dá uma base boa, porque geralmente, como você sabe, Matheus, a fase discursiva objetiva, na maioria dos concursos, são no mesmo dia. Então, você tem que estar preparado para os dois. Geralmente é de manhã e à tarde, ou então no mesmo final de semana. Né? Então, você tem que fazer seu estudo para você passar no objetiva, que, na minha opinião, é a fase mais difícil, porque a nota de corte é muito alta, tem muitos candidatos. Né? Pra você passar naquela linha ali da fase objetiva é muito difícil. E se você tem uma base boa, se você está com o seu estudo do núcleo duro preparado, daquelas 6 principais matérias que caem, você passa na discursiva. Mas você tem que estar estudando concomitante. Então, eu sempre tive isso, sempre achei também um diferencial do material de dedicação Delta, é que se você estudar pelo material deles, a fase objetiva e a fase discursiva, até para oral também, que eu estudei sempre pela mesma coisa, nunca fiquei disso, ficar igual o pessoal fica comprando. Ah, comprei um cursinho de videoaula, comprei outro cursinho. Eu sempre estudei pelo mesmo cursinho, eu nunca gastei dinheiro ficar comprando vários PDF, vários cursinhos para concurso público, isso é perda de tempo, na minha opinião, é perda de dinheiro. Então, eu sempre estudei pelo mesmo material, que eu comprei reta final São Paulo, estudar para a primeira fase, segunda fase, e na última fase oral, que a gente tem que ter um diferencial para conhecer banca, por postura, para ver se você ali, para desenvolver o seu trabalho de delegado, você sabe falar, você sabe se expressar. Comprei aquele treino, aquele simulado de dedicação dela. Então, na minha opinião, é isso. Você estuda para a primeira fase já com estudo preparativo para a segunda fase, né, para a discursiva, dá para fazer os dois. Ali, quando estava faltando mais ou menos um mês para a prova, que eu começava a escrever, sabe, Matheus? Que eu tinha aquela preocupação de fazer 15 linhas ou 10 linhas, dependendo do edital. Nunca fiz aquela neurótica do primeiro dia de estudo, já começar a estudar resposta escrevendo, né? Sempre tive aquela mentalidade, como o próprio material de dedicação Delta, quando é preparado para a fase discursiva, eles ensinam, né? Que tem que ter aquela introdução, aquele desenvolvimento, a conclusão, você tem que colocar isso em 10, 15 ou 20 linhas de acordo com a banca. Então, você tem aquilo em mente, que você tem que colocar ali a parte da Constituição Federal, a parte da doutrina, a parte de jurisprudência, isso na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, e depois, um mês antes da prova, eu começava a treinar muito, e estudando também para a primeira fase. Então, eu sempre fiz esses dois estudos juntos, mas eu repito, tem que ter um material bom, um material de confiança, porque senão não vai dar certo. Fátima, você tocou num ponto muito interessante, porque eu também concordo com você. A fase objetiva é a mais difícil de todas. É onde todos, eu, você, todos já caímos inúmeras vezes. É a Sim, fase mais difícil de todas. sim. E a mudança do estudo para a fase discursiva ela é muito grande, porque não basta você saber, melhor dizendo, numa fase objetiva, basta você saber tal dispositivo é inconstitucional. Já numa fase discursiva, o motivo. Por qual razão esse dispositivo é inconstitucional? Você precisa saber explicar. Então, É você é verdade, tudo perfeito. Precisa ter um material robusto, né? é Dedicação Delta verdade, oferece isso. é verdade. E, Fátima, me conta uma coisa. E simulado? Você fazia bastante simulado? Questão? Você fazia bastante questão durante o dia? Como que essa parte... Você até falou, né? Com alguns dias de antecedência, você já começava a rascunhar, né? Comecei a escrever mais. Isso, Testar a mão. isso. E simulados discursivos, objetivos, você colocava isso dentro da sua preparação, do seu estudo? Sim, também eu falo que isso é perfil para perfil. Sempre estudei pelo planejamento de dedicação Delta, aquelas questões que estavam no material, eu vi com o tempo que era mais do que o suficiente, de 10 a 20 questão, meta 1, 10 a 20 questão, meta 2, na minha opinião, não precisava nada mais do que aquilo. No início, ficava igual uma doida, fazendo 3, 4 simulados por semana. Para mim, e isso inclusive aprendi também, na opinião do professor Tiago Dantas, que trabalhava com vocês, foi o que eu via para mim. Ele sempre falava isso, que o simulado é um espelho. Você olha para o espelho toda hora,
Você fica o dia inteiro olhando para o seu espelho? Não. Você olha para o espelho de vez em quando, você vê se precisa retocar alguma coisa ali ou aqui. Então, eu levei isso para minha vida e foi para mim o que deu certo. Simulado é como um espelho para mim. Eu não fico todo dia fazendo simulado, eu não fico toda semana fazendo simulado. Eu faço questões todos os dias, que é uma forma de memorizar o que você está estudando. E simulado eu fazia ali de 2 em 2 meses ou até com uma periodicidade maior. Para mim era assim que dava certo, mas da mesma forma que eu conheço colegas que já têm muito tempo de estudo, que quando está assim em reta final de 6 meses antes do edital, estuda só para o simulado. E, e Fátima, partindo para um outro lado, né, da preparação, a gente falou aqui já bastante sobre a parte de botar a mão na massa, mas e o mental? Como que você enfrentou todas as dificuldades inerentes à preparação? Você deu uma pincelada para a gente, todas as dificuldades que você passou na infância, da faculdade, de trabalhar, estudar. Como que você, durante a sua preparação para o concurso, você enfrentou todas as dificuldades? Seja dificuldade financeira, seja o desânimo, a procrastinação de estudar, todo dia ter aquela rotina difícil que é o estudo. Como que você enfrentou isso? Então, Matheus, a minha sagacidade para estudar, para enfrentar os estudos, sempre foi com essa vontade de mudar de vida, de saber que eu faria por mim o que ninguém poderia mais fazer. Então, sempre coloquei Deus como a minha base, Deus como centro da minha vida, e falei que para mim é um propósito de Deus ser delegada de polícia, de servir, de ter esse senso de justiça, e eu só ia parar depois que eu fosse aprovada. Então, assim, o que sempre me motivou, o que nunca me deixou, como se diz, a peteca cair, foi essa vontade de mudar de vida, de ter uma condição financeira que eu nunca tive desde a infância, que meus pais não conseguiram proporcionar para mim. Eu sabia que dependia de mim. Eu sempre falo que o possível eu faço e o que é impossível a gente deixa nas mãos de Deus. Então, eu fazia a minha parte, sabia que Deus já estava fazendo a parte dele e sabia que era questão de tempo. Era 1, 2, 3 anos, a minha hora ia chegar como a de todo mundo vai chegar. Só que o diferencial para isso é como você falou, a gente tem que estar com a mentalidade boa, a gente tem que estar muito concentrado, a gente não tem que ficar convivendo com pessoas pessimistas. Na minha opinião, quanto menos pessoas souber que você estuda, é melhor para você. O mundo dos estudos, como você sabe, Matheus, é um mundo muito solitário. É a gente, Deus, muitas das vezes. Às vezes, os seus familiares não vão entender por você se isolar, por você não ter aquela vida social. Ou você tem uma vida social, ou você passa um concurso público. Eu vejo muitas pessoas falando comigo, mas porque eu tenho viagem comprada, que eu tenho que passear com a família, que eu tenho que dar essa atenção para minha esposa, para os meus filhos, final de semana. Ok, tem que dar também, mas você tem que distribuir o seu tempo de uma forma que os estudos seja a prioridade, senão não vai passar. Isso é muito interessante mesmo. Eu me recordo quando eu estudava, eu estudando 3 horas da manhã e meus amigos mandando foto de festa, meus pais saindo, meus pais indo viajar, todo mundo vivendo e você, entre aspas, pausando um pouco a sua vida para depois, né, Fátima, desfrutar de tudo o que o concurso pode te oferecer, né? Estabilidade, um bom salário, reconhecimento, prestígio. Eu imagino você numa cidade pequena, o prestígio que é ser delegado de polícia. Sim, eu estou até vendo aqui uma colega, hoje eu tenho o prazer de dizer que ela é uma amiga minha, a primeira capitã, aqui, a Jennifer, aqui da região de Sorocaba. Ela foi uma das pessoas que vieram me dar as boas-vindas aqui em São Miguel. Então, assim, é uma honra muito grande você assumir esse compromisso e, ao mesmo tempo, é aquele frio na barriga, Matheus, que você não precisou passar, porque você já chegou em São Paulo, já na profissão, já estava em outro estado, né? Deus te deu essa honra de você já ter tido essa experiência. Então, para você já era uma pessoa experiente. Para mim, era a primeira vez como delegado de polícia e, diferentemente de São Paulo, que a maioria das pessoas pegam a capital, pegam um plantão, que tem uma hierarquia ali grande ali de delegados acima de um plantonista, aqui não, aqui eu já cheguei como titular de uma cidade pequena, que a minha cidade tem mais ou menos 35 mil habitantes, só que só dentro da minha cidade são 14 mil pessoas, aqui a área rural é uma área muito grande.
Então, a cidade extensa. Então, de moradores dentro de São Miguel Arcanjo, são mais ou menos 14 mil. Então, você passa assim, é muita responsabilidade sua, você já chega nos primeiros dias, as pessoas já sabem que você é o delegado titular, e diferentemente do que acontecia aqui anos anteriores, há muitos anos não tem um delegado titular aqui, o que vinha era pessoas cumulando delegacias e cobrindo aqui. Então, tem muito tempo que não tinha ninguém definitivo. E hoje eu escolhi morar em São Miguel Arcanjo, eu tinha opções de escolher morar em cidades vizinhas, exemplo, na minha seccional Itapetininga, que é do lado. Eu quis me dar esse prazer e essa satisfação que é morar nessa cidade maravilhosa, que é uma cidade que me recebeu de braços abertos, é uma cidade que eu estou dando o meu melhor. Fui muito bem recebida pela Polícia Militar, na pessoa da primeira capitã Jennifer, que veio me dar as boas-vindas. Estou sendo muito recebida pela cidade, pela população, e eu não poderia ter feito escolha melhor do que ter sido vir para São Miguel Arcanjo. Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estudou durante o período para Delta e você tinha alguma, vamos pensar assim, alguma técnica esquisita, aquela que só a Fátima tinha? Alguma técnica de memorização, alguma questão na revisão? Você tinha algo que você fala assim, ó, isso aqui tem o selo Fátima, só eu tenho, só eu fiz, alguma coisa que você fala assim, meu, isso aqui é muito estranho, mas foi o que me ajudou muito. Você tem alguma coisa assim para passar para a gente, para os colegas que estão aqui vendo? Sim, eu não vou afirmar que era algo estranho, mas era algo peculiar, que quando as pessoas me perguntam, eu tenho que parar para explicar para as pessoas entenderem, né? Então, não falo que é algo estranho, mas você tem que explicar, que eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo assim. Mas possa ser que tenha, óbvio. O caderno de erros. As pessoas ficam, como era seu caderno de erros? Eu não fazia especificamente um caderno de erros. E eu não saía também fazendo revisão, anotando tudo, os resumos, sabe? Não fazia nem resumo, nem caderno de erros. O que eu fiz já com o tempo de estudo, e quando as pessoas me perguntam, é o que eu aconselho as pessoas a fazer. O que eu falo é, não saia anotando tudo sem nenhum direcionamento, sem nenhum planejamento. Porque quando você está iniciando os estudos, a sua tendência é anotar tudo, que você não sabe nada. Então, você sabe, isso eu não sei, eu anoto. Isso eu não sei, eu anoto. Então, o que eu fiz? Eu tive essa calma depois de errar esses 6 meses de 2020, de janeiro de 2020 a junho, com esse material errado que eu comprei, né? Depois que eu adquiri o material de dedicação Delta, eu vi que eu não precisava ficar anotando tudo, porque o material tinha tudo que eu precisava. Não precisava ficar fazendo pesquisa em dizer o direito, em vídeo de YouTube, em vídeo aula de outros canais, porque eu via que o material ali ia suprir essa ansiedade que a gente cria naturalmente estudando, que a gente quer aprender tudo ao mesmo tempo. Então, eu me acalmei e somente eu estipulei essa meta, somente com uns 2 anos, 1 ano e meio no mínimo de estudos, fazendo a minha base, que eu ia começar a fazer anotações, matéria por matéria, só do que eu não tinha conseguido memorizar, se acaso caísse numa discursiva e numa oral, para eu saber responder da forma que você falou, o motivo daquilo, a resposta completa. Então, o meu caderno de erros e de revisão é assim, é só o que eu não sei, que eu não consegui memorizar, e que se vier no oral, tem a resposta completa. As minhas matérias. Muito legal, Fátima, muito legal. E passamos assim por bastante coisa de genérico do concurso em si. Você tem assim a pensar assim, olha, no que o concurso para delegado difere dos outros? O que você pode apontar para a gente assim? O que num concurso para delegado você precisa estudar, que é essencial? O que você pode falar para a gente disso? Tá, na minha opinião, como eu falei, os concursos, com o decorrer dos anos, eles só aumentam o nível de competitividade e o nível de dificuldade, né? A gente sabe, a nota de corte aumenta, o nível de concorrência aumenta e vão ficando mais difíceis. E a gente vê pelo conteúdo das questões que caem. Então, assim, para delegado, não menosprezando as demais carreiras e nem puxando sardinha para delegado, mas é que é um concurso de alto escalão. Então, as questões que vêm, muitas das vezes você olha o estado, vê o nível da prova, às vezes é mais difícil até que para promotor, para magistratura.
Tem, dependendo da matéria, que são essas matérias, que é a nossa matéria, que eu acho que também que é um diferencial, que é o que faz a gente ter vontade de ser delegado, de falar que é essa profissão que a gente quer, não ser promotor e juiz, é porque a gente é 100% área criminal. Então, a nossa área 100% criminal, você tem que saber muito mais do que para estudo, para juiz e para promotor. Então, a profundidade é muito grande. Então, querendo ou não, na área criminal, você tem que fazer a sua base boa de constitucional administrativo, mas as matérias voltadas à área criminal, elas têm um peso maior, na minha concepção, para estudar para delegado, porque além de você ter que trabalhar com isso, só com isso no seu dia a dia, os concursos públicos demonstram que cada vez que passa está mais difícil. Jurisprudência, tem que estar muito atualizado a jurisprudência. Tem que saber o que o STJ, as duas turmas, falam, o que o STF, as duas turmas, falam, o que o pleno de cada um fala, porque na discursiva não adianta falar se é constitucional, como você disse, Matheus, ou inconstitucional. Você tem que falar por que a quinta turma do STJ fala uma coisa, e por que a sexta turma fala outra, por que o pleno reformou, e por que o STF tem diferente. E nisso você tem que ter uma inteligência e uma forma de escrever e de falar para caber no tempo da prova oral, ou então em 10, 15 linhas. Então, é isso para mim. Eu acho que é muito difícil o concurso para delegado, mas, como eu disse, nada impossível, com material correto, com planejamento correto, sem ficar contando historinha triste, que é o que eu falo. As pessoas contam muita historinha triste para si mesmas, sem contar historinha triste, que a aprovação chega. E Fátima, e na última etapa, na prova oral, como que você superou essa etapa? Porque, pelo menos eu entendo, né? A prova oral, ela, em tese, é o último degrau para você subir até o cargo, você chegar no cargo. Mas é talvez o que mais mexe com o nosso emocional. Como que você passou por essa fase? Como que você se preparou? Sim, Matheus, quando eu cheguei na fase oral de São Paulo, eu já estava aprovado em todas as fases na Bahia. Aí ficou aquela celeuma, Bahia ou São Paulo, Bahia ou São Paulo. Mas eu sempre tive essa vontade forte no coração de trabalhar em São Paulo, porque a carreira da Polícia Civil em São Paulo é muito boa, São Paulo é um estado muito rico, é um estado de muita oportunidade, um estado que a gente vê uma ascensão na valorização da carreira policial. Eu acho que a tendência é só aumentar mesmo, tá? E para eu me preparar para fazer oral, eu estava já aprovada em todas as fases na Bahia. Falei, eu quero São Paulo, tenho que me dedicar para São Paulo. E o pior, Matheus, eu estava super fora das vagas em São Paulo. Eu estava lá no 300, cacetada, quase 400. Eu era uma das últimas colocadas. Eu fui muito mal na discursiva de São Paulo, porque, como você sabe, a nota de corte, na discursiva de São Paulo, a correção é feita pelo próprio pessoal da banca, são pelos professores da Cadepol. A mão deles é muito pesada na correção, não passa qualquer pessoa na discursiva. Às vezes, exemplo, o pessoal falando, derrubou cláusula de barreira. Mas prepara que na discursiva vai cair. Não vai cair. Não passa qualquer um na discursiva. E na oral, então, é muito menos. Então, Deus me honrou na discursiva, que eu lembro que a média era 50. Eu tirei 50,5. Fui bem na objetiva. Né? Fui muito bem na objetiva, mas na discursiva eu despenquei, fui para quase 400. Aí eu falei, não, agora é minha hora. Eu não cheguei aqui à toa, Deus não me colocou aqui à toa, eu vou dar meu melhor, eu vou me preparar muito, porque eu vou entrar para dentro das vagas. A conversa agora é com 250. Eu preciso entrar para dentro de 250. Porque nunca teve essa conversa de chamar excedente, foi a primeira vez que isso aconteceu, como você sabe, de chamar excedente. E eu nunca estudei pensando em ser excedente. Também que eu falo isso, que é um diferencial. Muita gente fica estudando para o concurso de forma errada, fica só fora das vagas. Isso é quem estuda de forma errada. O pessoal vem falar para mim, como eu passei, mas tem 100 vagas, eu sou 1.500. Você não vai chamar número. Então, você não passou. Passar é dentro das vagas. Então, eu não estava considerada ainda dentro das vagas em São Paulo. Então, eu estudei muito, aumentei a minha carga horária de estudar, diminuí o meu tempo fazendo atividade física. Eu estudava, assim, insanamente, muitas horas por dia. Parava assim só mesmo para fazer uma atividade física assim, de coisa de 40 minutos para almoçar, para descansar a mente um pouco, dormia, e minha carga horária de dormir era umas 6, 7 horas nessa época, e treinava constantemente com um colega meu de Minas, o Iater, que era da turma 4 da Cadepol, e fazendo simulados com dedicação delta. Eu fiz bastante, e pelo meu caderno lá de resumo de erros que eu fiz próprio, do caderninho próprio. Aí, com material de dedicação delta, pegando as questões dos anos passados, que você sabe que a gente tem que estudar as questões da banca dos anos anteriores.
me isolei mais ainda da sociedade, não queria saber de notícia de nada, de rede social de nada, só ali focado o que vinha em rede social de jurisprudência, de atualização de concurso público. E quando cheguei na fase oral, Deus me honrou muito, eu tirei quase 90. A minha nota foi a 38ª maior nota, subi lindamente para dentro do 100 primeiro colocado. Então, assim, é isso, é saber que você tem que fazer sua parte, né? Que Deus não te deu a oportunidade em vão, e segurar essa oportunidade, que ela é única, como você falou, é o último degrau para ser aprovado em São Paulo, praticamente, a fase oral. Então, você tem que dar seu melhor. Não tem historinha triste de ficar fora das vagas ou de correr o risco de não ser chamada. E foi isso que aconteceu. E Fátima, superado toda essa guerra, essa batalha, hoje você se vê na frente do espelho, qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça? Você, delegado de polícia, com distintivo, com bolachão, toda arrumada, de social, na sua sala, as pessoas te chamando de doutora. Qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça? Fala assim, meu Deus, o que é a primeira coisa que te vem, que te remonta? Mateus, o que vem na minha cabeça é a gratidão a Deus. Eu sou muito grata a Deus. Todos os dias da minha vida, a gente tomou posse, começou a trabalhar aqui mesmo, nas nossas notações. Foi recente, final de novembro, como você sabe. E eu tive a oportunidade de já passar por mais que a gente está no interior, eu, no meu caso, vim para o interior, acho que você também. O pessoal fala, DECAP, capital, plantão que é ser delegado, plantão é diferente. Não, o interior também tem os seus plantões. E eu tive a oportunidade de passar pelo meu primeiro plantão, que foi um plantão assim suado, um plantão que teve ocorrência o dia inteiro, flagrante o dia inteiro, vários flagrantes ao mesmo tempo. Foi naquele momento, que no meio do plantão, que eu falei, meu Deus, quanta coisa para fazer, que eu parei assim para agradecer a Deus pela oportunidade, que eu cheguei na conclusão e falei, eu nasci para ser delegada de polícia. Eu gosto demais desse trem. Eu nasci para isso, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo fazer flagrante, eu amo fazer as ocorrências, eu amo ouvir as pessoas, eu amo pegar depoimento, eu amo fazer representação. Então, assim, é agradecer a Deus que quem me colocou aqui, por todas as dificuldades, por todas as barreiras, por todos os percalços, que para mim foram degraus para eu chegar no nível que eu cheguei, né, com o nível de maturidade que assim, a gente precisa ter para enfrentar essa carreira, que você sabe que é uma carreira de muita responsabilidade. Então, assim, hoje eu só agradeço a Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que eu nasci para ser delegada de polícia. E Fátima, a gente já caminhando para o nosso encerramento, se você pudesse, hoje, né, em algum momento, hoje, você, delegado de polícia, delegado titular do município, você fazer uma ligação para a Fátima de alguns anos atrás, ou de muitos anos atrás, o que você falaria para essa Fátima? O que você ligaria para ela e falaria assim, oi, Fátima, sou eu daqui a alguns anos. O que você falaria para ela? Sim, Matheus, o que eu falaria para essa Fátima? Falaria para ela, eu agradeceria a ela por ser uma pessoa tão persistente, por ser uma pessoa que nunca desistiu dos seus sonhos, por ser uma pessoa que, por mais que já tenha passado fome na vida, que já tenha passado dificuldades, que se viu na necessidade dos 9 anos de idade começar a trabalhar para ter seu sustento, porque senão não tinha o que comer dentro de casa, por ela sempre ter acreditado em Deus, por ela sempre ter colocado Deus como a base e o último nível na sua vida, e por Deus ter dado ela força, que ela vai chegar no lugar que ela chegou, porque Deus já tinha reservado para ela esse lugar. Então, para mim, é só gratidão, é só agradecimento, e sempre falar para essa pessoa, para essas Fátimas que estão para chegar também no seu sonho, na sua carreira desejada, é que não desistam. Deus honra, hein? Deus honra as pessoas. Então, façam os seus melhores, dediquem, não fiquem contando historinha triste, façam por vocês, façam por Deus, que a hora vai chegar. É isso mesmo. E, Fátima, era isso que a gente tinha hoje aqui. Foram 40 e poucos minutos de muita conversa. Eu só queria ressaltar para o pessoal que toda quarta-feira, às 20 horas, nós traremos alguns convidados, histórias de sucesso, tal como da Fátima, doutora Fátima, né, delegada de polícia, colega minha aqui em São Paulo,
para mostrar como que foi a trajetória de concurso. Passar dicas, para passar aquele bizu estranho. Olha, igual eu perguntei para a Fátima, o que você tinha que ninguém tinha? Você deu uma dica, quantas horas por dia? Porque essas são as perguntas que todos fazem. E não existe uma fórmula de Sim, bolo, gente. Não existe sim, fórmula de bolo. Não isso, existe. Então, igual a Fátima falou, eu gosto de dormir cedo, dormir cedo e daí eu acordo cedo. Eu já tinha o contrário. Eu gostava de acordar um pouco mais tarde e estendia até quando eu conseguia. Então, pessoal, algum colega até aqui nos comentários falou, né? A persistência. O estudo é o seu estudo. A isso. forma certa de estudar é o seu estudo. Então, toda quarta-feira, esse projeto inovador, inédito, de dedicação que a gente está trazendo aqui, um convidado, uma colega, delegado de polícia, para falar um pouco da sua trajetória. Fátima, eu queria te agradecer, tá? Em nome de toda a coordenação, em nome do curso, de ter o privilégio de ter aqui você, tá? De compartilhar com a gente toda a sua história de luta, de que não foi fácil, toda a sua trajetória, desde da pequena cidade de Minas Gerais até a capital, a maior capital da América do Sul, né? Uma das maiores capitais do mundo, até tornar-se delegada de polícia, ter independência financeira, sucesso na carreira, contou aí que a capitã da PM foi lhe encontrar, as pessoas chamando de doutor, todo mundo já sabia. Muito obrigado, tá? Esse tempo é seu, fica à vontade para dar a mensagem que você quiser. Matheus, eu gostaria novamente de agradecer o convite. Para mim é sempre uma honra ter essas portas abertas do Dedicação Delta. Vocês me tratam muito bem, eu fico muito feliz. E como eu sempre falo, se eu tiver a oportunidade de incentivar, ajudar uma pessoa, podem contar comigo sempre. Então, eu acho assim que são iniciativas como as de vocês, de publicamente, gratuitamente, trazer pessoas no canal de vocês para ensinar de forma gratuita como estuda, o que foi que a pessoa teve que fazer para chegar aonde chegou, né? Então, assim, que as pessoas aproveitem essas oportunidades, porque quando eu comecei a estudar, isso não tinha, quando você passou para delegado de polícia, isso não existia. Então, que aproveitem essa oportunidade, aproveitem materiais bons. O Dedicação Delta, eu sempre falo, eu não ganho nada para falar do Dedicação Delta, tá? Eu tenho uma parceria de amizade com vocês mesmos e eu indico de olhos fechados quando as pessoas me perguntam, porque é um material que eu conheço. E sempre quando eu passo, que eu falo, quando eu tenho a oportunidade de falar, e sempre quando eu passo o olho e estou estudando pelo material de vocês, eu vejo que vocês sempre inovam, vocês sempre atualizam. O material de vocês ele tem uma evolução constante. Aquele material que eu comecei a estudar em 2020, quando eu pego hoje que alguém me pede para olhar, para ver se é isso mesmo, é um material totalmente inovador, um material que só melhora. Então, assim, é um material que eu indico de olhos fechados, é um material que o custo-benefício é muito bom, não faço propaganda para ganhar nada em troca, pelo contrário, é para incentivar e ajudar as pessoas a estudar de forma correta. Tem o planejamento das metas, tem as jurisprudências, tem as letras de leis, tem as questões, tem videoaulas junto com o pacote de material de vocês, que era o que eu estudava, o pessoal perguntava na fase oral, eu gostava de parar para estudar videoaula, porque eu não fazia isso na primeira e nem na segunda fase, eu já fazia só na fase oral, e vocês têm os melhores professores, vocês são os professores, alunos do Dedicação Delta, super dedicados, você, Gabriela Duó, o pessoal que estava junto comigo na Cadepol, eu pude presenciar o nível de inteligência e de capacidade de vocês. Então, assim, eu indico de olhos fechados, eu deixo sempre a mensagem motivacional de continue estudando e vão pelo material da Dedicação Delta, que é o melhor material para estudar hoje em dia no mercado, com certeza. Fátima, obrigado. E, pessoal, é um privilégio ter a Fátima aqui com a gente. Semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, um novo convidado, tá bom? Fátima, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro encontro com a live do aprovado, ou da aprovada, no seu caso. Queria agradecê-la e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, pessoal que acompanhou aqui essa 1 hora de conversa que a gente teve com a Fátima. Obrigada, Matheus. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.